Pessoal, Boa noite. em primeiro lugar, gostaria de agradecer a audiência e a disponibilidade de todos vocês de estarem aqui nesse momento. Vou começar me apresentando. Meu nome é Fernando, sou especialista em análise do comportamento e estamos fazendo uma sequência de lives do Instituto de Psicologia Comportamental. O Instituto de Psicologia Comportamental ele é composto por mim, pela professora Ana Carolina, e pela doutora Maria Virgínia de Carvalho, que é a palestrante de hoje. Muito obrigado pela disponibilidade, doutora. E a doutora Maria Virgínia também é uma das cofundadoras do Instituto de Psicologia Comportamental. É doutora em Ciências da Saúde pela UFG, mestre em Psicologia pela UNB, especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família pela PUC Goiás. E vai falar um pouco hoje para a gente sobre sexualidade e envelhecimento. Doutora, a palavra é toda sua, é um prazer tê-la conosco e somos todos audiência. Obrigada, Fernando. Deixa eu tentar encontrar aqui. Já estou compartilhando a tela. Então, boa noite a todos. Obrigada, Fernando e Carol, os meus sócios no Instituto de Psicologia Comportamental. Obrigada pelo convite, para estar aqui fazendo essa live hoje. Então, como o Fernando colocou, eu fiz o mestrado em Psicologia Experimental na UNB. Depois, eu trilhei alguns caminhos que me levaram à curiosidade acerca da qualidade de vida de pacientes hipertensos. E aí, a maioria dos meus participantes dessa pesquisa do doutorado foram pessoas idosas. E foi o meu primeiro contato com pessoas idosas. Depois eu fui trabalhar como professora voluntária da UNAT, tanto da PUC de Goiás quanto da ESEFEB, onde eu tive muito contato com pessoas idosas, e eu ministrava uma oficina relacionada com habilidades sociais. Mas tanto no doutorado quanto nesse trabalho voluntário, apareciam muitas questões relacionadas com a sexualidade. E aí eu integrei uma rede, que era a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, que é a RENADE, Seção Goiás, onde eu coordenei essa rede por uns 3 anos. A gente oferecia um curso gratuito para pessoas que trabalhavam de forma direta ou indireta com a pessoa idosa. E eu acabei ministrando o módulo nesse curso sobre a sexualidade. E então, para justificar, porque muita gente pode estar perguntando o que um analista do comportamento está falando sobre sexualidade e velhice, Mas, de qualquer forma, analistas do comportamento estuda comportamento, e sexualidade é um tipo de comportamento. Uma outra questão que eu queria pontuar
é que a gente divulgou como sexualidade e envelhecimento. Só que na hora de preparar essa live, eu achei pelo tempo que era mais interessante eu estar abordando a sexualidade e velhice. E eu vou colocar isso porque, de uma certa forma, para falar de velhice, a gente tem que falar do paradigma do desenvolvimento humano. E falar desse paradigma, ele é bastante complexo, polêmico, e não se chega a um consenso teórico. Tem alguma linha de autores que dizem alguma coisa, outra linha teórica de alguns outros autores dizem outras coisas. Mas, de uma forma geral, para explicar e deixar um pouco claro para vocês, vamos pensar o seguinte. Eu vou colocar duas linhas que vai ajudar muito na compreensão do tema da aula de hoje. A gente pode pensar o envelhecimento ou o desenvolvimento humano nessa linha dessa curva do U invertido, onde se pensa que no início daqui a criança nasce, ela vai se desenvolvendo, passando pela infância, pela adolescência, chegando à fase adulta, e ela chega no ápice do desenvolvimento, né, que é o topo, e depois essa linha descendente começa o declínio do desenvolvimento. Então, a gente pode pensar uma linha ascendente, onde a gente se desenvolve, lá para os 30 a 40 e poucos anos se daria o ápice do desenvolvimento, e depois a gente começaria a envelhecer, né? Descendo. E é muito comum hoje, atualmente, a gente ouvir pelo relato verbal das pessoas essa ideia, quando elas dizem, por exemplo, ao invés de dizer eu estou ficando velha, elas dizem eu já estou descendo a ladeira, eu estou descendo morro abaixo, eu já estou na descida. Então, isso faz referência a essa curva do U invertido. Se a gente pensar o desenvolvimento assim, a gente pensa a velhice da seguinte forma. A gente pensa o envelhecimento, melhor dizendo, da seguinte forma. Até aqui a gente está em desenvolvimento, aqui a gente atingiu o ápice. Então, daqui para frente é que a gente começa a envelhecer. E nessa ideia está embutido o seguinte. Aqui a gente desenvolve nessa linha ascendente. Na linha descendente, oi. Desculpa te interromper, mas eu acho que você está compartilhando a tela do seu computador, não o slide. A tela que tem umas pastinhas. Ok, agora está correto. Está correto, Carol? Não apareceu para mim. Não? Não, está aparecendo aquela de quando você explora os arquivos. Você tem que interromper o compartilhamento. Deixa eu verificar aqui, Carol. Obrigada. Então, deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou fechar. E agora, Carol? Não,
Então, você tem que interromper esse compartilhamento. Vai lá em interromper, em cima da tela tem interromper compartilhamento. Ok. Agora vai de novo em compartilhar tela. Fui de novo. E aí você seleciona a tela do PowerPoint. Isso, agora apareceu. Ok. Ok? Ok. Então, vocês não estavam vendo esse gráfico? Não estávamos. Ah, ok. Então, deixa eu voltar aqui. Obrigada, Carol. Qualquer coisa pode interromper, tá? Tá bom. Fique à vontade. Então, como eu estava dizendo, o paradigma do desenvolvimento, alguns teóricos o pensam no formato dessa linha do invertido, onde aqui no início é o começo do desenvolvimento, e aí aqui, nessa linha ascendente, o indivíduo ele passaria pela infância, pela adolescência, por uma fase adulta, e ele atingiria o ápice do desenvolvimento aqui nesse topo, que é por volta... Isso também difere de autores para autores. Tem autores que começam a dizer que é a partir dos 30 anos, tem autores que dizem 40, mas a ideia é que aqui era o ápice do desenvolvimento, e essa linha descendente começaria o declínio, né? Por isso que eu estava dizendo que quando a pessoa faz, por exemplo, mais de 40 e poucos anos, ela começa a dizer: eu já estou descendo a ladeira, descendo o morro abaixo. A gente ouve muito isso. Em função do paradigma desse formato do investido, né? Então, aqui a gente ganharia em termos de desenvolvimento, e aqui a gente perderia. Então, quando a gente pensa na questão do envelhecimento, aqui é o ápice da fase adulta, e aqui a gente começaria a envelhecer. Ou seja, o envelhecimento nesse paradigma aqui, dessa curva do investido, ele é visto de uma forma muito negativa, porque ele está associado com declínio, com tudo que é negativo, que é ruim. Aqui a gente ganha e aqui a gente perde, até chegar à morte. Aqui seria o nascimento e aqui seria a morte. Por outro lado, tem alguns teóricos que afirmam que o desenvolvimento ele se dá numa linha reta. Aqui dentro a gente teria a infância, a fase adulta, a velhice como uma outra fase, e o envelhecimento ele começaria na concepção. Desde que a gente é concebido, a gente começa a envelhecer. Pensando o envelhecimento nessa perspectiva, né, de uma linha reta, a gente tem uma ideia melhor, tem uma ideia mais satisfatória acerca do envelhecimento. Por quê? Porque nessa perspectiva, o envelhecimento ele não é visto como declínio. Ele é visto da seguinte forma: a partir do momento que a gente é concebido, a gente está se desenvolvendo. Então, quando é que a gente vai parar de desenvolver? Quando a gente morrer. Quando é que a gente vai parar de envelhecer? Quando a gente morrer. Dentro da barriga da mãe, no útero, a gente já está envelhecendo. Bom, entendendo isso, espero que tenha ficado claro também que o envelhecimento, ele é um processo.
Então, o envelhecimento, para quem acredita, né, nesse contínuo de desenvolvimento, o envelhecimento ele começa na concepção. Então, ele é um processo que se dá ao longo de toda a vida, né? A gente, no nosso desenvolvimento, a gente está ganhando e perdendo coisas em alguns aspectos biológicos, fisiológicos, ao longo de toda a nossa vida. A gente começa a engatinhar, quando a gente começa a andar, a gente perde o engatinhar. A gente perdeu alguma coisa. Então, perdas e ganhos se dá ao longo de toda a linha. E a sexualidade, ela é considerada pela Organização Mundial de Saúde, desde 2007, como uma energia. E aí vários autores trazem que a sexualidade é tudo que move o ser humano. É o jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de gesticular, o jeito de mexer no cabelo, é todo o comportamento, né, humano relacionado com a questão sexual, para encontrar o amor, carinho, ternura, intimidade, né? Isso seria a sexualidade. Então, para entender a sexualidade na velhice, que é uma fase específica do desenvolvimento, eu trouxe para vocês várias perspectivas. Porque não dá para a gente entender a sexualidade na velhice se a gente não souber como que a sociedade ela pensa acerca dessa sexualidade, o que a sociedade pensa acerca da velhice, né? Então, a sociedade, principalmente a nossa sociedade, ela enfatiza muito o jovem, o belo. E aí dá para entender por que nós somos um dos países que mais consumimos cosméticos e um dos países que mais consumimos cirurgias plásticas, né? E isso está muito associado com a questão, as pessoas elas não querem envelhecer, né? Mas também, por outro lado, elas não querem morrer cedo. Se a gente não quer envelhecer, a gente teria que morrer antes, porque é um processo natural, né? A gente vai envelhecer até morrer, né? No entanto, o que é valorizado na nossa cultura é o ser jovem, né? Então, a gente se depara com pessoas que de tanta cirurgia plástica ficaram desfiguradas, né? Mas o rosto, a face está totalmente sem rugas, né? Uma outra questão é que a sociedade, ela pensa que a velhice, as pessoas idosas, elas são assexuadas, né? Elas não fazem sexo, não vivenciam o sexo. Mas, por outro lado, essa mesma sociedade que afirma que as pessoas idosas são assexuadas, elas favorecem uma hipersexualização da pessoa idosa masculina, né? É super normal, é super vangloriado o homem de 60 anos que troca a esposa de 60 por uma de 30, de 40, né? Ou mais nova. É super valorizado, porque a gente também estamos inseridos numa sociedade machista, né? E essa mesma sociedade, ela encara a velhice como o período de declínio,
que é aquela curva do U invertido que eu mostrei para vocês. A sociedade propaga que as pessoas idosas doentes, elas deixam de ter atividade sexual. E os homens idosos, eles até têm interesse sexual, mas as mulheres não. E isso a gente vê nessa colocação mais uma questão relacionada ao machismo, né? Posso colocar por onde eu ouvi, não? A própria... E o que significa sexualidade para a pessoa idosa? Né? A pessoa idosa, ela vê a sexualidade a troca de carinhos, companheirismo, e afirma que isso é mais satisfatório que o sexo. Por um outro lado, a pessoa idosa, ela percebe também que o envelhecimento, ele é um processo negativo. E muitos, quando chegam na velhice, eles acham que tem que parar a vida sexual. Porque a própria sociedade exige isso. Por muito tempo, se a gente for buscar na história, por muito tempo, o sexo ficou ligado à questão de procriação. Então, se eu não tenho mais objetivo de ter filhos, não tem razão para se fazer sexo. Né? Eu trago esse estudo que foi feito com o objetivo de conhecer a representação social sobre sexualidade de idosos. Ele foi feito na cidade de Maracanaú, no Ceará, com 30 pessoas idosas. E perguntaram para eles quando falava sobre sexualidade, quais as palavras que vinham, né? E a conclusão é que eles se referiram muito às palavras amor, respeito e carinho. Então, para a pessoa idosa, a sexualidade está relacionada com o amor, o respeito e o carinho. Nesse estudo realizado na Argentina, em 2013, eles tinham como objetivo analisar as relações de casal, que as funções de apoio e as características das relações e as mudanças que ocorrem nos relacionamentos em atividade sexual em adultos heterossexuais de 65 a 85 anos. E observar, enquanto resultados, que entre as mudanças que ocorrem na velhice, a diminuição da frequência da atividade sexual aparece em primeiro lugar, embora o nível de satisfação seja mantido. E eles fazem muita referência ao companheirismo, ao cuidado mútuo, ao afeto positivo em relação ao parceiro. Então, tanto no Brasil quanto fora, nesse estudo na Argentina, as pessoas idosas relacionam a sexualidade na velhice muito à questão do companheirismo, do afeto, do carinho, né? E o que é a sexualidade, né, na velhice para a família da pessoa idosa? A família, ela acredita que a velhice é assexuada, ou seja, os seus entes queridos, que são idosos, eles são assexuados. E há uma inversão de papéis na família, onde os filhos, eles começam a controlar a afetividade das pessoas idosas. Né? Em que sentido?
Por exemplo, esse estudo da Unifor, que tem como objetivo descrever a vivência da sexualidade por mulheres idosas, viúvas, ele mostrou como um dos resultados que a família apoia o convívio social dessas idosas, mas não apoia novos relacionamentos amorosos. Então, os filhos, os parentes da viúva idosa, eles acham sim que ela tem que sair de casa, ter contato social com outras pessoas e tal, mas não para namorar, para ter outros relacionamentos. E quais são as consequências disso, do que a sociedade pensa acerca da sexualidade da pessoa idosa, acerca do que a própria pessoa idosa pensa da sexualidade e da família? Quais são essas consequências, né? A sociedade acaba privando as pessoas idosas de pensar em sexualidade, né, de uma forma autônoma, sem preconceitos e estereótipos. E a gente vê que falar sobre sexualidade, sobre sexo, é um tabu em todas as fases, né, de desenvolvimento. E na velhice se torna um tabu maior, já que tem essa concepção de que a pessoa idosa não precisa mais de sexo, né? Eu lembro que um dos relatos de uma das idosas que eu conheci e entrevistei, ela tinha quase 80 anos, e ela me perguntou o que ela fazia para apagar o fogo que ela tinha. E quando a gente conversando sobre, né, a situação, ela deixou claro que ela era anormal, porque ela tinha uma necessidade, uma vontade de sexo ainda muito grande, e ela era idosa, onde nessa fase, para ela, ninguém transava mais. E aí ela vem me perguntando, o que eu posso fazer? Me ajuda a apagar o meu fogo, né? Esse fogo, eu quero acabar com ele. E aí eu explicando, né, essas coisas que eu estou falando para vocês, que é comum na velhice, as pessoas terem desejo, a sociedade é que diz que não pode ou que não tem, né? Mas que não tinha nada de errado. Ela era uma pessoa, entre aspas, né, normal e tal. E ela fica muito feliz, né, tendo esse conhecimento, porque por muito tempo ela achou que tivesse alguma coisa muito errada com ela. Quais são os fatores que interferem na sexualidade? As modificações biofisiológicas na mulher, né? Como a diminuição das taxas hormonais, a questão da perda ou diminuição da lubrificação, a incontinência urinária, dentre outros fatores. E quais as consequências disso? A vergonha do corpo envelhecido. Eu lembro também de um relato, uma senhora jovem, assim, 60 anos, super bonita, super alta astral e tal, e tinha ficado viúva, e ela disse que ela não iria arrumar mais ninguém. E aí, conversando, o porquê disso? Porque ela não tinha coragem de ficar nua diante de uma outra pessoa. Uma coisa era o marido que tinha morrido, vê-la gradativamente envelhecendo, o corpo envelhecendo, né? E outra coisa era ela se despir diante de uma pessoa com o corpo flácido, não aquele corpo que ela valorizava quando ela era jovem, né? O corpo bonito que é tão valorizado pela sociedade.
Então, ela disse que ela iria ficar solteira, sem envolver com ninguém, porque ela não tinha coragem. Ela não se sentia muito feminina, né? Perdeu essa feminilidade pela questão do corpo envelhecido, né? Acha que não tem mais essa capacidade de seduzir, porque o corpo está flácido, o medo de ser ridículo e o medo de não lubrificar e a relação ser dolorosa. Né? A gente vê também que as modificações biofisiológicas acontecendo no homem também. Né? A diminuição na produção da testosterona, e isso faz com que a ereção seja mais demorada, com uma duração mais curta, né? Mais tempo para alcançar o orgasmo, e este é de menor duração. Então, tem algumas mudanças biofisiológicas, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, vocês imaginam o homem passar por isso tudo e não ter coragem de conversar ou colocar essas questões para a parceira, e o mesmo acontecendo com a mulher, né? Ela passando por essas inseguranças, por esse mal-estar com esse corpo, por essas questões emocionais, né, relacionadas a essa percepção de envelhecimento, e não poder conversar com o próprio parceiro, né? E quais as consequências para o homem dessas mudanças? O temor do desempenho, né? E esse temor faz com que ele já vai para a relação ansioso, e essa ansiedade pode levar à não ereção, né? Ele não sabe viver a sexualidade sem os genitais, porque as pessoas hoje, idosas que estão com 70, 80 anos, elas vieram de uma sociedade muito mais machista, onde se era valorizado muito a questão da quantidade das relações e não da qualidade. E a falta de comunicação. Não ter coragem ou não conseguir conversar, falar dessas questões com a parceira. Eu lembro de um casal idosos. Na verdade, o homem ele era mais velho do que a esposa, 10 anos, e ele começou a afastar da esposa. Ele era aposentado, então ele ficava em casa o dia todo assistindo televisão. Quando ela começava a conversar, ele saía, deixava ela falar sozinha. Ela procurando sexualmente e ele fugindo. E ela me relatou que ela fez um jantarzinho à luz de vela e tal, a mesa linda e tudo. Quando ele chegou e que viu, ele puxou o forro da mesa e jogou tudo no chão. E aí ela se sentiu super mal, porque ela, de acordo com o relato dela, ela dizendo: eu tenho certeza que ele tem outra, ele não me procura. E ela vivenciou toda a angústia e tal. Quando a gente foi trabalhar, né, porque ele frequentava um desses grupos da oficinas, né, da Universidade Aberta Terceira Idade, e ele foi me dizendo, ele disse: não, porque eu já fui para a cama com ela, já falei 2 vezes, eu não vou para falhar a terceira e tal, e eu não tenho coragem de dizer isso, o que eu estou sentindo, o que passa pela minha cabeça e tal. Então, ele criava mecanismos, por exemplo, até de ficar sem tomar banho 3, 4 dias, para ela não se aproximar. Outros fatores que interferem na sexualidade é a questão da saúde,
né? As doenças cardiovasculares, doenças metabólicas. E aí a gente vê que as doenças cardiovasculares, por exemplo, hipertensão, tem muitos remédios que os efeitos colaterais, antigamente, né, que hoje a indústria farmacológica ela trabalhou muito bem para atenuar esses efeitos colaterais que prejudicavam a ereção. Né? Mas ainda tem-se um mito de que remédios para hipertensão dificultam a ereção. Né? E no meu mestrado, o doutorado, eu fiz com qualidade de vida com pacientes hipertensos, e o grupo que eu trabalhei, que era de pessoas que não aderiam ao tratamento, né, medicamentoso para hipertensão, um dos relatos era esse: eu não vou tomar remédio, porque eu vou ficar impotente. Né? Então, para o médico, eles não tinham coragem de dizer isso. Né? E no grupo eles falavam disso. E hoje eu vejo, apesar como eu falei, da indústria farmacológica ter melhorado muito os medicamentos, né, atenuando esses efeitos colaterais, mas ainda existe um mito, né, de que remédios para a hipertensão deixam o homem impotente. Então, muitos tomam remédio por um tempo, a pressão melhora, eles param de tomar. E a gente sabe que a hipertensão, uma vez, né, que a pessoa é hipertensa, ela tem que tomar o remédio continuamente. É isso que vai fazer o controle da pressão arterial, né? Ficar estabilizado. Caso ela retire o medicamento, a pressão arterial volta a aumentar, né? Aspectos psicológicos, muitas pessoas idosas, elas não estão bem com a imagem corporal. Elas acham que veem as rugas como algo muito negativo, a flacidez como algo muito negativo, né? E tem uma grande dificuldade de se adaptar a esse novo corpo, a essa nova forma, né, visualmente falando. É porque muda, né? E muitos têm essa dificuldade de adaptar. E ainda outros fatores que interferem são os componentes culturais e educacionais, né? A própria educação, a falta de conhecimento acerca da sexualidade, né? Por ser um assunto tabu, muitas pessoas elas não buscam informações. Eu acompanho os meus pais a atendimento com geriatra, que eles têm 78 anos. O próprio médico especializado, né, em atendimento à pessoa idosa, ele não pergunta nada acerca da sexualidade. Ele pergunta de memória, pergunta de equilíbrio, pergunta acerca de várias coisas, mas da sexualidade ele não pergunta. Né? Aspectos culturalmente proibitivos, a gente vê a cultura, né, repressiva, educação rígida, né, porque as pessoas idosas hoje, elas vêm de uma educação, né, bem mais rígida, repressiva. Se para nós, hoje, a gente não teve uma educação em que se discutia acerca de sexo, de sexualidade, a gente não aprendeu, não teve disciplinas na escola que realmente ensinassem, né? O máximo que algumas pessoas teve na escola foram doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, a ideia era de que fazer sexo você pegaria todas aquelas doenças, então não faça. Era de uma forma passada, de uma forma muito repressiva mesmo. Outras questões, né, que interferem na sexualidade é o desconhecimento. É isso que eu estava falando, de falta de informação. A capacidade e o interesse do companheiro,
Porque se eu tenho um companheiro que é acolhedor, que é companheiro, que me deixa à vontade para conversar, para discutir coisas, para que eu mostre as minhas inseguranças, as minhas preocupações, medos e receios, né? Ok, mas e se eu encontro um companheiro que ele não está atento a essas questões? Ele não conversa sobre isso, não abre espaço, né, para conversar. Isso interfere bastante. E a questão da perda da privacidade, que é o que a gente vê muito na questão da velhice, principalmente quando é uma velhice mais avançada, onde sempre tem um cuidador, né, que dorme, às vezes, no mesmo quarto que o casal, ou tem um neto, né, ou a família mudou para a casa da pessoa idosa e aí não tem quartos para todo mundo, então coloca a criança menor lá para dormir com os avós, né? As pessoas idosas, elas não têm privacidade, né? E uma das coisas que eu pude observar nesse tempo que eu tenho trabalhado com as pessoas idosas, é que as próprias instituições de longa permanência, elas não estão preparadas, elas são casas para acolher pessoas idosas e elas não estão preparadas para as questões das pessoas idosas. Por exemplo, tem a ala masculina e a ala feminina. E tem casais ali, casados há mais de 60 anos, 70 anos, mas ali não podem dormir juntos, porque existem as alas, né? Então, são coisas que até mesmo quem se dispõe a trabalhar com a pessoa idosa não estão muito atento às questões da pessoa idosa, né? E a gente tem, assim como a pílula anticoncepcional, né? Ela foi uma revolução para a mulher. Vem a questão do Viagra, né, para os homens, a reposição hormonal, né, também, tanto para os homens quanto para as mulheres, que ajuda muito nessa questão da vida sexual ativa para as pessoas idosas, né? Por outro lado, com o Viagra e essas reposições hormonais, veio, né, uma outra questão que é muito séria, que é o aumento da incidência de HIV/AIDS na população idosa, né? Nesse estudo de 2011, as pessoas acima de 50 anos, o HIV/AIDS, ela cresce muito nessa população, nessa faixa etária. E hoje não é diferente, né? A gente vê muitos estudos atuais dizendo o quanto que cresce a incidência de HIV/AIDS na população idosa. Mais do que na população jovem. E o porquê disso, né? Tem um estudo no Maranhão com o objetivo de identificar o perfil comportamental dos idosos com HIV/AIDS e foi realizado com idosos de 60 e 75 anos. 100% deles conhecem e já usaram camisinha, né? Mas 52% sabem como colocá-la e retirá-la. E a gente tem que pensar nisso. Nós viemos de uma geração que se falava muito de camisinha, mas as pessoas idosas não, né? As pessoas idosas, os homens idosos nessa faixa de 60 a 75 anos, na época que eles eram adolescentes, não se falava em camisinha. Então, eles não aprenderam. E tem contato, às vezes nunca tiveram contato
com camisinha, né? Não sabem como utilizar. E os idosos deixam de usar preservativo, nessa pesquisa, eles relataram, por vários motivos. Dificuldade para usá-lo, pela crença de perda da ereção e da sensibilidade, a crença de que o relacionamento afetivo ou monogâmico confere imunidade, né? Porque tira o prazer, quebra o clima, e aí vai vários fatores, né, que eles justificam para não estar usando o preservativo. E um outro estudo realizado na Serra Gaúcha, num contexto de estratégia da saúde da família, a maioria dos idosos relatou que não recebe orientação da equipe da estratégia de saúde da família em relação ao uso do preservativo. Os idosos que receberam, os mesmos declararam que a orientação teve um enfoque só na questão do preservativo. Como usar, né? Mas, por exemplo, sobre as questões hormonais, o que acontece na velhice, né? Que é normal, às vezes, a ereção demorar, que ela seja mais, não durar tanto. Isso ninguém fala, ninguém ensina. Às vezes o foco das questões de informações é somente ligado à questão do uso do preservativo, né? Então, a gente vê que está relacionado com a AIDS e a sexualidade, perpassa pela questão cultural. A aceitação social da infidelidade, né? O homem, ele pode, né, trair ou ser infiel. E para quem tem as pessoas idosas hoje, elas vêm de um contexto assim. O homem, desde que ele colocava comida em casa e não demonstrava socialmente que ele estava com outra pessoa, ele poderia ter uma amante escondida. Isso é coisa de homem, é normal. Quem né? Eu tenho 51 anos, eu ouvi muito isso de tias, de pessoas mais velhas, amigas dos meus pais, assim, que não espera fidelidade de homem, né? Todos os homens traem, né? Essa era a crença delas. Isso era normal, né? No contexto cultural daquela época. Hoje, a geração, por exemplo, das pessoas mais novas é que não aceitam infidelidade, né? Acha que não é justificativa, por exemplo, por que o homem tem que trair, né? Então, se o homem pode trair, a mulher também tem os mesmos direitos, ela também pode. E a questão cultural é de não praticar o sexo seguro, né? Por todas aquelas questões de que a camisinha, o preservativo, ele dificulta a sensibilidade, etc. Né? Bom, até aqui, vocês viram como é difícil a sexualidade para a pessoa idosa, né? Ninguém fornece informação, elas têm as necessidades, elas veem o corpo alterando, né? Sofrendo mudanças, e elas não sabem lidar com isso. E não tem muitos profissionais capacitados para auxiliar nisso. Eu não vou entrar de forma mais profunda, mas eu vou trazer alguns aspectos para vocês pensarem e aqueles mais curiosos começarem a pesquisar. A gente está falando de casais heterossexuais e que sim, muito difícil deles conseguirem
resolver as questões, né? Agora vamos pensar em casais homoafetivos, que a sociedade recrimina, que a sociedade tem mais preconceito, porque nós temos idosos homoafetivos, né? Como é que seria para eles passar por todas essas questões sem poder falar, né? Sem poder, às vezes, demonstrar? Como é que vocês acham, por exemplo, numa ILPI, né? Numa instituição de longa permanência, se eles não aceitam casais heterossexuais no mesmo quarto, porque tem ala masculino e feminino, aceitam os homoafetivos? Né? Eles podem ficar na mesma ala, né? Porque são ala masculina. Mas será que eles poderiam dormir juntos, transar dentro da LPI? Ou isso tudo teria que ser escondido? E aí eu aprofundo, assim, eu lanço mais uma questão. Então, a questão das pessoas idosas homoafetivas e as pessoas idosas travestis. Né? Como é que vocês acham que seria, por exemplo, para um homem travesti? Como é que ele vivenciaria essa velhice? Já que, né, na maioria das vezes, o corpo é o trabalho dele. E agora esse corpo é envelhecido. A sociedade já não foca num corpo velho, ela quer o jovem, o belo. Então, ele deixa de trabalhar. Tem estudos que mostram que, às vezes, a pessoa idosa, né, o travesti, às vezes ele tem que voltar a se comportar de forma masculina, usando as roupas masculinas, para ser aceito tanto no meio LPI, quanto para ser aceito na própria família, poder voltar para a família para que um dos familiares cuide. Queria só jogar isso para vocês. E aí eu abro para... Eu encerro, né, a apresentação e abro para vocês para perguntas. Muito obrigada, gente. Eu acho que, antes disso, eu queria só colocar uma coisa aqui, que eu gosto muito dessa frase. A capacidade de amar não tem limite cronológico. O limite está no campo psicológico, no preconceito e na intolerância social. E aí eu gosto muito disso daqui também. Eu tenho diabetes, hipertensão, mas é a solidão que está mesmo me matando aos poucos. A pessoa idosa, às vezes elas não recebem visitas, porque tem algumas questões, por exemplo, afeta a memória, então a pessoa idosa, às vezes, ela fica mais repetitiva, e aí os entes queridos deixam de visitar, né? Então, tem muita gente sofrendo por solidão. Então, obrigada aí. Fica o Instituto, o Instagram do Instituto, né? E o meu e-mail, tá? E aí eu finalizo mesmo de verdade. Obrigada. Eu quero falar. Oi, Sheila, pode dizer. Oi, professora, tudo bom? Tudo. Olha, muito legal. Eu quero, assim, acho que poucas pessoas sabem, mas a minha profissão, a minha primeira formação é assistente social. E eu trabalhei com idosos, né? Então, assim, eu tive essa experiência direta. Na minha época, né, foi em 99, 99.
E assim, foi linda a experiência, porque a gente estava naquela transição de construção de novos termos também, né? Porque eu penso que foi um grande ganho, né? Até para eles, no sentido de se autovalorizarem, de se conhecerem melhor, a questão de mudança do termo velho, né? Aí começou aquela coisa de terceira idade, não, é pessoa idosa. Então, acho que essa coisa da mudança dos termos, até que a gente que teve essa luta para que a gente pudesse ter isso na sociedade, né? Como uma coisa respeitosa. Isso, para eles, foi uma mudança de mentalidade tremenda, né? Logo, a tecnologia também foi aproximando muito deles. Mas uma reflexão que eu faço é que eu comecei lá naquela época a gente começou já a lutar muito com os conselhos, com os movimentos de idosos na época, para a gente nessa luta mesmo de mudança de termos, né? Velho é coisa, velho é algo que não tem vida. E eu participei muito nesse início e vejo que a cada dia eles se empoderaram mesmo disso, né? Sim. E minha mãe hoje tem 73 anos, uma mulher ativa, que sempre está buscando, né? Tecnologia, namorou, teve um namoro, uma época, foi muito bacana. Eu fiquei morrendo de ciúme, eu queria morrer, eu assumo. Mas assim, ela falava, ué, você tá doida, né? A vida começou agora para mim. Eu, como assim? Mãe não transa. Cala a boca, mãe não transa. E eu vivi isso mesmo tendo trabalhado, inclusive, com esse público maravilhoso. E essa experiência com ela foi muito interessante. Ela, que história é essa? Tô sendo feliz pra caramba, né? E ela se livrou de muitos preconceitos, né? Que foi imposto pela uma criação muito rígida, muito machista, muito preconceituosa. E a cabeça dela hoje é muito melhor do que na época, e é isso, né? Acho que a questão do ganho com mudança de termos foi muito bacana, né? E parabéns, amei. Obrigada. E assim, eu aproveito, né, e para falar disso, as pessoas que trabalham com a pessoa idosa conseguiram recentemente uma outra mudança. Eu não sei se vocês perceberam. Para a gente sinalizar, por exemplo, placa de pessoa que o estacionamento para pessoa idosa era uma pessoa encurvada com uma bengala, né? E a gente, como a própria Sheila disse aí, a mãe tem 70 e tantos anos, está ótima, não tem nada de encurvada, não tem bengala, né? Então isso deixou de representar a pessoa idosa. Então a gente tem hoje como símbolo, né, da pessoa idosa 60 e o sinal de mais, né? Aquela pessoa encurvada de bengalinha não existe mais, né? Se a gente for buscar, por exemplo, na literatura, a gente verifica que pessoas idosas, há muito tempo atrás, era considerada pessoas que tinham 40 anos de idade, né? E elas eram idosas mesmo, eram acabadas assim, todas enrugadas e tal. Mas isso não corresponde mais, né? A gente vê pessoas de 90 anos aí dirigindo, resolvendo as suas questões em banco, fazendo compras, fazendo atividade física em academia, viajando sozinha até para o exterior, né? Então, assim, por isso que até a questão da idade, né, para a gente ter um marco de pessoa idosa, ela vai se estender, logo não vai ser mais 60 anos, né? Daqui a pouco, para ser pessoa idosa, vai ser 65, 70, porque hoje a gente tem muitos centenários, né? Então, se a expectativa de vida está aumentando,
esse início, esse marco, né, que demarca a idade da pessoa idosa, ele também vai se estender, vai sofrendo alterações. Nós temos aí a mensagem da Tâmila, né? Você deve estar lendo. Acabei de ler, Pamela. Eu vi que você ficou em silêncio, mas já aproveito para realmente, né, parabenizar pela escolha do tema e pela excelente live, porque eu acho que as poucas pessoas, assim, é um tema que é falado, mas eu acho que ainda falta muito isso na nossa área, né, de psicologia. Pessoas que trazem esse tipo de reflexão que você trouxe, porque afinal de contas, daqui a pouco, não tão daqui a pouco, mas daqui a um tempo, todos nós estaremos lá, né? E eu acho que a gente precisa começar a refletir hoje sobre essas coisas, porque a gente tem pessoas queridas ao nosso redor que são idosas, né? Vocês falaram aí dos pais de vocês, os meus pais também têm mais de 70 anos e também não tem esse perfil, né, que você estava falando aí dessa imagem antiga, muito pelo contrário, são muito saudáveis. Eu brinco que o exame de sangue dos meus pais é melhor do que o meu. Colesterol melhor, tudo, alimentação melhor. Acredito. Eu faço atividade física, mas não como a minha mãe faz todo dia, então assim, é muito interessante ver, né, essa diferença da qualidade de vida de muitos idosos hoje, um tema que eu acho sensacional e que foi muito bem explanado realmente por você. Obrigada. E pensando no que você coloca, Carol, os estudos mostram, né, que até 2025 nós seremos o 5º país do mundo com a maior população de pessoas idosas. Né? Isso me assusta muito, porque onde estão esses profissionais preparados para trabalhar com essa população? E eu acho que até em termos de educação, né? Assim, educação da população para lidar com a pessoa idosa. Eu fico, assim, quando eu leio sobre esse tema, ou vejo alguma coisa sobre isso, eu me lembro sempre de uma experiência fantástica, assim, que eu tive na Argentina. Lá é um país que tem, eu não sei as estatísticas, mas é um país que tem muitos idosos. E todas as vezes que eu estive lá, em Buenos Aires, eu não sei em outras cidades, né? Mas todas as vezes que eu estive em Buenos Aires, eu fiquei encantada com a forma como a população lida com a pessoa idosa. Lá você vê, por exemplo, a pessoa idosa, ela entra de andador dentro do ônibus que pacientemente espera essa pessoa subir no ônibus, espera essa pessoa passar o cartão dela para pagar, ela se acomodar no ônibus. Em todos os locais que você vai, supermercados, cafeterias, é assim, eu confesso que eu nunca tinha visto, e olha que eu já viajei, não pelo mundo, né? Não tanto pelo mundo, mas assim, eu nunca tinha visto um local onde a pessoa idosa é tratada com tanta dignidade. Eu fiquei assim encantada com o tratamento e realmente sonhando, né, em um dia poder ver isso aqui no nosso país. Porque aqui, né, na época que eu pegava ônibus, era muito assim, né? Você via um motorista correndo, nem enxergando o idoso, mal esperava o idoso entrar dentro do ônibus para ele sentar. E coisas assim, né? Pessoas que fazem piadas com idosos. E lá, assim, é apaixonante o modo como eles tratam a pessoa idosa. Acho que a gente realmente precisa falar sobre isso, ter profissionais que falem disso. E eu acho que a gente também, enquanto membro de uma comunidade, membro da sociedade,
mudar o nosso olhar, ter essas atitudes de respeito mesmo, né? Porque eu acho que a gente está muito longe de respeitar a pessoa idosa. A gente, que eu falo assim, o nosso país está muito longe de respeitar a pessoa idosa. Exatamente. Concordo plenamente, Carol. Professora, Oi. e a gente vê também um grande recuo de pessoas conscientes, até por medo de fazer os enfrentamentos. Olha, me respeita, né? Eu tenho direitos, porque as pessoas vão aos poucos se recuando, até por medo de serem violentadas, de serem agredidas, né? A gente vê que as pessoas vão ficando tímidas na luta pela busca dos seus direitos, e se calando, né? Exatamente. E a gente vê muito o nosso estado, Carol, ele é um dos que mais violentam a pessoa idosa, né? Goiás é um dos estados que tem maior índice assim, de violência contra a pessoa idosa. Tanto na questão violência física, quanto violência psicológica, né? Negligência e tudo mais. Então, assim, a concepção, porque, por exemplo, da mesma forma, e isso que eu acho interessante, a gente pensar na questão de desenvolvimento, de um paradigma de desenvolvimento, porque da mesma forma que a gente não pode exigir muitas coisas de uma criança, porque ela não tem uma estrutura, uma capacidade ainda, né? A gente não pode exigir determinadas coisas de uma pessoa idosa, né? E eu vejo que, por exemplo, pessoas idosas, elas precisam, às vezes, de descansar um pouquinho na parte da tarde. Aí os filhos recriminam que a mãe está ficando preguiçosa, onde já se viu isso, né? Então, assim, a falta de informação, como é que é o sono de uma pessoa idosa? Como é o biológico de uma pessoa idosa? Qual é o comprometimento, por exemplo? Às vezes a pessoa joga na cara da pessoa idosa, você está perdendo a memória, você está muito esquecida, não sei o quê. A pessoa idosa, ela já viu isso, ela já percebe isso. Mas até que ponto eu tenho que me adaptar a isso e considerar isso como normal, né? E até que ponto isso deixa de ser normal, né? Eu às vezes, eu ouço isso às vezes da minha mãe, ela fala assim, nossa, minha memória está muito ruim, não sei o que, eu falo da senhora está melhor porque eu esqueço mais coisas do que ela, assim, e eu estou bem mais jovem, né? E ela esquece algumas coisas, mas é natural, né? Tanto é que quando vai no geriatra e faz algumas baterias de teste, alguma coisa, tá normal, né? Não ficar criando, tá começando, tá perdendo um pouco da, então tá com alguma demência e tratar como um demente, né? Mas compreender o que é normal, o que não é, né? E criar estratégias para enfrentar, né? Igual às vezes eu falo isso, tem que ir ao banco amanhã, então já deixa as coisas preparadas hoje. O que eu tenho que levar e tudo, porque às vezes amanhã eu esqueço, né? Como a gente organiza isso para a gente? Como a gente organiza o ambiente para uma criança, né? Então, nesse sentido é que eu vejo o quanto os conceitos da área comportamental têm ajudado a trabalhar com esse público, porque é reorganização de ambiente o tempo inteiro, né? Como a gente faz isso com qualquer pessoas dentro da clínica, né? A gente faz isso, por quê? Porque é comportamento, é um tipo de comportamento. E tanto que é E as pessoas não entendem. E tanto que é interessante a gente, enquanto profissional e enquanto filha, eu acho também, né, de pais
que estão idosos, a gente saber o limite entre até que ponto eles precisam de alguma ajuda da gente, né? E até que ponto eu mantenho a autonomia. Eu me lembro sempre de uma pessoa idosa que eu atendi há um tempo atrás e que a família falava tanto que ela deveria fazer, tanto que ela devia isso, devia aquilo, que às vezes na terapia ela me falava isso, ela me contava uma situação que tinha acontecido com a família e me perguntava, e aí, como é que eu devo proceder? E era muito interessante, porque eu sempre perguntava para ela, como que você quer resolver isso? O que você quer fazer? E as primeiras vezes que eu perguntei, ela se assustava, porque assim, a família já não a tratava mais com essa autonomia, embora ela tivesse essa capacidade preservada. E eu acho que, então, assim, enquanto profissionais, enquanto filhos também, né, a gente precisa ter muito esse cuidado pra gente, porque eu acho que também é muito humilhante. Eu escuto isso, às vezes, de algumas pessoas idosas que eu já atendi ou que eu atendo. Às vezes, eles se sentem muito humilhados, como se eles tivessem virado criança de novo. E eles estão ali, qual a palavra? Conscientes. Eles não perderam, sei lá, não estão numa demência avançada, muito longe disso. Às vezes estão bem no envelhecimento dentro da normalidade, sem uma doença. E as pessoas tratando como se fossem altamente dependentes, como se fossem incapazes, inválidos até, né? Então, acho que esse cuidado é fundamental, porque isso prejudica muito a saúde emocional da pessoa idosa. Uma das coisas, e você deve lembrar muito disso, Sheila, enquanto assistente social, é não infantilizar a pessoa idosa, né? Idosinho, tudo no diminutivo, né? Ai, que bonitinho, que não sei o quê, tudo inho, né? É uma pessoa adulta, né? E tem que ser tratada como tal. Ao invés de você fazer, você perguntar. Quer ajuda? A pessoa não quer, pronto, né? Porque ela também precisa. É igual, por exemplo, vamos tentar fazer uma analogia. A criança, quando está aprendendo a andar, se você ficar auxiliando para ela não cair, você compromete o desenvolvimento dela. A pessoa idosa, se você está com medo ou com receio de que ela não dê conta e você sai fazendo na frente, você compromete o desenvolvimento dela. Né? Então, é mais lento, deixa ela fazer. Né? Ela não pediu ajuda, então deixa ela resolver. Então, gente, acho que é isso, né? Muitíssimo obrigada, então. Muito obrigada, Carol, Fernando e todos vocês pela participação. Agradeço imensamente. Né? Eu fiquei lendo aqui as questões de vocês, assim, as contribuições da Sheila, muito legal, que a Carol colocou. Muito obrigada, viu? Boa noite, então, gente. Nós que agradecemos a divisão desses conhecimentos, das reflexões. Obrigada. Então, tchau, pessoal. Amanhã teremos uma outra live. Em breve já disponibilizaremos aí para vocês o tema da nossa live de amanhã. Tchau, tchau. Então, boa noite a todos.